Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo do Alfacom e hoje eu tô aqui para falar com você que vai prestar o concurso do DEAP de Santa Catarina. Vamos conversar um pouquinho sobre poderes da administração. É um assunto frequente nas provas de concurso público, é um tema que consta no seu edital, então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Poderes da administração. Poderes da administração é a mesma coisa que poderes administrativos, né? São aqueles poderes que a administração pública se utiliza no desempenho de suas funções, tá? De suas atividades, certo? Poder hierárquico, poder disciplinar, normativo, de polícia. Não se confunde com os poderes de Estado, tá? Poder de Estado é executivo, legislativo e judiciário. Isso é poder de Estado. Poderes da administração é outra coisa. São os poderes que a administração se utiliza no desempenho de suas atividades, tá? Antes da gente dar a ideia básica de cada um desses poderes da administração, eu queria fazer uma introdução com você para a gente ver a diferença entre excesso de poder e desvio de poder, tá? Olha só, o uso do poder pelo agente competente é lícito, né? Para que ele consiga desempenhar suas atividades. Entretanto, o poder ele deve ser exercido sem abusos, tá? Sem excessos. Olha só, acompanha comigo aqui na lousa, ó. O abuso de poder é gênero, que se divide em duas espécies. O excesso de poder e o desvio de poder, tá? Então, abuso de poder é gênero, no qual eu tenho duas espécies, o excesso e o desvio. Beleza. Qual a diferença, Pera, entre excesso e desvio? Ou, como às vezes aparece nas provas, abuso na modalidade excesso e abuso na modalidade desvio. Seguinte, olha só. O excesso de poder, de acordo com a doutrina, ele se configura em três situações diferentes. Primeiro, quando o agente pratica ato que vai além de sua competência. Então, por exemplo, o agente é competente para aplicar penalidade de advertência a seu subordinado, mas acaba aplicando uma demissão, mesmo sem ter competência para demitir seu subordinado, tá? Então ele pratica ato que está além de sua competência. Certo? Uma outra situação é a seguinte: quando o agente, embora competente para a prática do ato, ele age de forma desproporcional, de forma exorbitante. Por exemplo, um policial que faz uma abordagem extremamente violenta, sem necessidade, em uma região da periferia da cidade. Veja, ele é competente para realizar abordagens? Sim, mas ele deve agir com razoabilidade, com proporcionalidade. Quando ele faz uma abordagem extremamente violenta, mesmo tendo a competência para esse ato, né, realizar abordagens, essa conduta configura um excesso de poder, tá? E uma outra situação de excesso, que é apontada pela doutrina, é o seguinte: quando a administração ela se omite, né, diante de um pleito formalmente realizado pelo particular. Ou seja, o particular solicita formalmente algo junto à administração e a administração não se pronuncia, né? O particular solicita junto à administração uma licença para funcionamento do estabelecimento comercial. E a administração nem defere, nem indefere. Ela simplesmente se omite. De acordo com a doutrina, essa omissão da administração, diante de um requerimento feito pelo particular, também configura excesso de poder, tá? Agora, é diferente do desvio de poder. Porque o desvio de poder, que também é chamado, ó, se liga, de desvio de finalidade. Desvio de poder é sinônimo de desvio de finalidade. Ele se configura quando o agente pratica ato visando outro fim que não o interesse público. Ou seja, ele praticou ato visando se beneficiar.
visando beneficiar um amigo, um parente, ou visando prejudicar um inimigo, um desafeto. Em suma, ele pratica ato visando outro fim que não o interesse público. Isso configura desvio de poder. Tá legal? Olha só, às vezes a questão, ela te traz a conduta, né? E aí é indagado se aquela conduta gera um excesso de poder ou gera um desvio de poder. Então fica ligado para não confundir essas duas situações. Tá legal? Beleza? Muito bem. Ok. Feita essa introdução, vamos falar um pouquinho de cada um dos poderes da administração, começando com o poder hierárquico. Poder hierárquico. Ah, é o seguinte, ó. Alguns autores também falam em poder vinculado e poder discricionário, que eu não vou comentar aqui, porque isso também é visto em atos administrativos. Ato vinculado, ato discricionário. Tá? Então, a gente vai ganhar tempo, nosso vídeo é curtinho, eu vou dar só os parâmetros, né, as noções gerais de cada um dos poderes e não vou comentar de poder vinculado e poder discricionário. Isso em ato administrativo a gente comenta. Seguinte, poder hierárquico, que também é chamado de princípio da hierarquia, princípio da hierarquia, ele estabelece a relação de subordinação, orientação e correção que existe entre os agentes públicos e também entre os órgãos públicos que façam parte de uma mesma pessoa jurídica. Então, quando se fala em relação de hierarquia, você tem que pensar nos agentes públicos, de modo a ter um superior hierárquico e os seus subordinados, e também você tem que pensar na relação entre os órgãos públicos que façam parte de uma mesma pessoa jurídica. Os órgãos, eles são estruturados de forma hierarquizada dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Então, por exemplo, me vem na cabeça agora, o DPF, Departamento da Polícia Federal, é órgão público subordinado ao Ministério da Segurança Pública, que por sua vez é órgão público subordinado à Presidência da República, que também é um órgão público. Então veja, eu citei 3 órgãos para você: Departamento da Polícia Federal, Ministério da Segurança Pública, Presidência da República. São todos órgãos públicos que estão dentro de uma pessoa jurídica que é a União. Então os órgãos eles são estruturados de forma hierarquizada dentro da mesma pessoa jurídica. Não há que se falar em hierarquia entre órgãos que pertençam a pessoas jurídicas diferentes. Isso porque não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes, tá? Um município não é subordinado ao Estado da Federação, que por sua vez não é subordinado à União. Tá? Então eu não posso falar que a Secretaria da Educação do município é subordinada à Secretaria Estadual de Educação, que por sua vez é subordinado ao Ministério da Educação. Não, você tem ali competências diferentes, isso sim, mas não há hierarquia, não há subordinação. Beleza? Ok. Decorre dessa relação de hierarquia algumas situações, né? Por exemplo, a remoção de um agente público pelo seu superior hierárquico para o atendimento do interesse público decorre dessa relação de hierarquia. Então, o superior, ao remover um subordinado para outra localidade visando o atendimento do interesse público, isso se dá com relação, isso decorre da relação de hierarquia. Veja, o atendimento do interesse público ele tem que ser observado, né? Porque senão, se o superior remove o subordinado para outra localidade, porque o subordinado, por exemplo, era seu inimigo político, aí não, aí tem desvio de finalidade. Lembra que a gente comentou? Afronta ao princípio da impessoalidade. O agente praticou ato visando o interesse pessoal e não o interesse público. Tá bom? Nesse caso, o ato é nulo e não se admite convalidação por se tratar de uma nulidade absoluta. Tá certo? Muito bem, beleza. Também decorre da hierarquia o cumprimento pelo subordinado das ordens emanadas pelo superior, salvo quando manifestamente ilegais, né? E aí, claro que se a ordem é ilegal, não só o subordinado não deve cumprir, como deve representar ao superior do superior.
Tá certo? Beleza? E por fim, uma outra situação que decorre de relação de hierarquia é a seguinte: a delegação e a avocação de competências. São conceitos interessantes para a gente comentar aqui. Olha só, delegação e avocação de competências. Bom, ocorre delegação quando um órgão ou agente transfere parte de suas atribuições a outro órgão ou agente. Por sua vez, ocorre avocação. Avocar é verbo que significa trazer para si, chamar para si. Então ocorre a avocação quando o superior hierárquico, em situações excepcionais, chama para si e executa um ato que é de competência do subordinado. Tá? Então ele chama para si e executa um ato que é de competência do subordinado em situações excepcionais. Detalhe, responde pelo ato aquele que o executou, aquele que o praticou. Então, no caso de delegação, quem responde pelo ato é o delegado, e no caso de avocação, quem responde é o superior que avocou o ato. Tá certo? Muito bem. Beleza. Pessoal, fica ligado no seguinte, hein? Quando o superior hierárquico aplica penalidade ao subordinado que cometeu uma infração administrativa, isso não se dá com base no poder hierárquico, hein? Tá? Grava isso aí. O poder hierárquico não se destina à aplicação de sanções. O poder hierárquico não se presta à aplicação de sanções. Isso porque já existem poderes específicos que se destinam à aplicação de sanções, tá? Como o poder disciplinar e o poder de polícia. O que vai diferenciar um do outro nesse caso é o seguinte: o poder disciplinar ele se direciona àqueles que mantenham algum vínculo específico com a administração. Por exemplo, os servidores públicos, ou aqueles com os quais a administração firma contratos administrativos, por exemplo. Há um vínculo específico. No caso do servidor, o vínculo decorre do estatuto, né? O vínculo dele com o Estado é o estatuto. Ele tem um vínculo específico com o Estado. No caso do contratado, para executar um serviço, o que vincula ele ao Estado é o contrato administrativo. Tá? Quando a administração aplica penalidade a um particular que não mantém vínculos específicos de sujeição com o poder público, aí está sendo exercido o poder de polícia. Por exemplo, uma multa de trânsito aplicada a um particular qualquer, exercício do poder de polícia. A administração, a vigilância sanitária aplicou uma penalidade a uma lanchonete que não observou as regras de vigilância sanitária. Poder de polícia. Não há vínculo específico de sujeição da administração com esses estabelecimentos. É diferente, né, do vínculo entre a administração e seus servidores e do vínculo da administração com aqueles em que a administração firma contratos administrativos. Tá legal? Beleza? Muito bem. Então vamos falar aí, pegando o gancho, no poder disciplinar. Praticamente eu já dei as diretrizes desse poder, né? Mas vamos colocar aqui, poder disciplinar. Bom, no exercício deste poder, a administração aplica sanções, penalidades. Então, quando você ouve falar em poder disciplinar, tem que vir na sua cabeça a palavra sanções, penalidades. A administração aplica sanções. A quem? Aos servidores públicos que cometam irregularidades e também aos particulares que mantenham algum vínculo específico de sujeição com a administração. Por exemplo, prestadores de serviços que firmam contratos com a administração porque venceram a licitação para esse fim. Então, o prestador de serviço não cumpriu o contrato, a administração vai aplicar uma penalidade. Isso se dá com base no poder disciplinar. Ah, então o poder disciplinar ele não é só entre a administração e servidor? Não. É entre a administração e aqueles que mantenham vínculos específicos com o poder público. Tá? Só fica ligado no seguinte aqui. Primeiro, tem que ser observado o contraditório e ampla defesa. A aplicação de penalidade sem observância de contraditório e ampla defesa é inconstitucional.
tá? Artigo 5º da Constituição, porque viola o princípio do devido processo legal. Então tem que se garantir contraditório e ampla defesa na aplicação de sanção. Seja servidor, seja a particular que mantenha vínculo específico com a administração. Tá legal? Se eu não me engano, é o inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Muito bem. Que trata do princípio do devido processo legal. Beleza. E outra questão aqui é a seguinte, além de observância de contraditório e ampla defesa, a instauração pela administração do procedimento adequado para a apuração dos fatos e a aplicação da penalidade correspondente, trata-se aí de um poder-dever do agente, tá? Ou seja, uma vinculação, não é uma discricionariedade, né? Então, constatada a infração, a irregularidade, a autoridade competente está obrigada a instaurar o procedimento adequado, processo administrativo ou sindicância, para apurar os fatos, garantido contraditório e ampla defesa, e aplicar a penalidade correspondente. Caso não o faça, será responsabilizado, podendo inclusive responder na esfera penal, por condescendência criminosa. É uma tipificação aí bem específica, que está lá no artigo 320 do Código Penal. Tá certo? Ok? Muito bem. Beleza. Outro poder, poder normativo. Poder normativo. O próprio nome aqui já dá ensejo ao significado. Poder normativo, a administração expede, a administração edita atos normativos para a fiel execução das leis. Tá? Como, por exemplo, decretos, portarias, instruções, regimentos, etc. Então são atos normativos expedidos pela administração para a fiel execução das leis. Há um ato normativo muito expedido pelos chefes do Poder Executivo, que é o regulamento, também chamado de decreto regulamentar. E quando da sua expedição, utiliza-se um outro nome de poder. Fala-se em poder regulamentar. Poder regulamentar. Então veja que o poder normativo, ele é genérico, né? Ele engloba todos os atos expedidos, todos os atos normativos expedidos pelo poder público, tá? Decretos em geral, portarias, resoluções, instruções, regimentos. O poder regulamentar, por sua vez, não. O poder regulamentar ele é específico, tá? Os chefes do Poder Executivo, quando editam regulamentos ou decretos regulamentares, estarão no exercício de seu poder regulamentar especificamente. O regulamento, ele explica o modo e a forma de execução das leis, não podendo inovar no ordenamento jurídico de forma inaugural, ou seja, ele não pode criar direitos ou impor novas obrigações não previstas em lei, tá? Mas caso o faça, a Constituição Federal estabelece que incumbe, em âmbito federal, ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbite de seu poder regulamentar. Ó, olha só, isso está lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Tá lá, compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar, os atos do Presidente da República que exorbitem de seu poder regulamentar. Exorbitar é ir além, né? Então, se o chefe do Poder Executivo estabelece por meio de ato normativo algo que a própria lei já estabeleceu, e aí o decreto pega e muda isso, por exemplo, cabe ao Congresso Nacional tornar sem efeito essa inovação, tá? Só para a gente imaginar melhor a situação, imagina que é expedida uma lei que estabeleça que portar, consumir, comercializar entorpecente é crime. E estabelece lá as penas. Tá bom. Agora, o que é entorpecente?
A lei não definiu. Então, para que a lei seja aplicada, para que a lei seja executada, é necessária a edição de um regulamento. Por isso chamado regulamento de execução, porque ele vai executar a lei, vai fazer com que a lei possa ser executada. Tá? Regulamento de execução. Beleza. Nesse regulamento constarão as substâncias consideradas entorpecentes. Por isso que o regulamento ele complementa, ele faz com que a lei possa ser executada. Agora, se esse regulamento estabelece penas novas, aí está dispondo sobre algo que incumbe a lei. A própria lei já estabeleceu as penas, não pode o decreto vir mudar a lei. Certo? Nesse caso, compete ao Congresso Nacional tornar sem efeito essas novas penas previstas no decreto. Entendeu? Ou seja, compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar. Tá certo? Muito bem. Olha só. O artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, prevê o que alguns chamam de decreto autônomo. O que seria o decreto autônomo? É aquele autônomo de lei. Ou seja, ele não é aquele decreto que está regulamentando uma lei, ele é aquele decreto que está regulamentando algo previsto diretamente na Constituição Federal. Então é como se o regulamento estivesse fazendo o papel de uma lei. Tá? Embora haja certa divergência com relação à possibilidade do regulamento autônomo no nosso ordenamento jurídico, prevalece o entendimento que nessa hipótese do artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, seria um regulamento autônomo. Esse dispositivo confere ao Presidente da República competência para dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Tá certo? Depois você dá uma olhadinha melhor lá, artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Muito bem. Agora, por último, queria falar um pouquinho sobre poder de polícia. Poder de polícia. Pera, quando falo em poder de polícia, eu penso logo em corporação, carro com giroflex ligado, correndo atrás de bandido. Calma, cara. Calma, sossega. O poder de polícia é muito mais do que isso. Tá? O poder de polícia, ele restringe, ele limita, né, em linhas gerais, as condutas executadas por particulares que contrariam o interesse público. Tá? Então o poder de polícia, ele visa, de um modo geral, condicionar, limitar e restringir o uso e o gozo de bens, direitos e atividades particulares em prol do interesse público. Tá? Por ser uma atividade específica e divisível, o poder de polícia, o exercício do poder de polícia pode gerar a cobrança de taxas. Taxas decorrentes do exercício do poder de polícia. Pera, o que você falou aí? Atividade específica e divisível? Isso. É aquela atividade no qual eu posso identificar a pessoa que utiliza o serviço e a quantidade de serviço utilizado. Tá? Quando cobrado, quando esse serviço é prestado diretamente pelo Estado, você tem a cobrança de taxas, tá? Que é uma espécie de tributo que decorre de atividade específica e divisível prestada diretamente pelo Estado. Tá certo? Muito bem. O poder de polícia, ele apresenta 3 características básicas, tá? Quais são as características ou peculiaridades do poder de polícia? Ou até atributos, né? Olha só. Discricionariedade. Discricionariedade. Autoexecutoriedade e coercibilidade, que também é chamada de
Imperatividade. Então são atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade. Por quê? Porque analisa conveniência e oportunidade em seu exercício. Como, por exemplo, a autorização para porte de arma. A administração pode autorizar ou não. Essa liberdade de atuação que a administração tem caracteriza a discricionariedade. Autoexecutoriedade. A administração, ela executa seus atos sem submetê-los à prévia autorização do poder judiciário. Por exemplo, interdição de estabelecimento comercial irregular. Coercibilidade ou imperatividade. A administração, por meio deste atributo, ela impõe ao particular, ao administrado, a observância de algumas medidas independente de sua concordância, utilizando inclusive de força policial se for o caso, como, por exemplo, apreensão de mercadorias irregulares. Tá? Quando a administração faz uma apreensão, isso é imperatividade ou coercibilidade. Tá? Pessoal, olha só, em regra, o poder de polícia é discricionário, autoexecutório e coercitivo, mas também pode não ser. Fica ligado. Então, se a questãozinha diz lá que o poder de polícia é sempre discricionário, tá errado. É necessariamente autoexecutório, tá errado. É em todos os casos coercitivo, tá errado. Esses atributos aqui é a regra geral. O poder de polícia também pode se apresentar de forma vinculada, como ocorre, por exemplo, nas licenças. Tá? Licença para dirigir, licença para construir, é poder de polícia também, mas de forma vinculada. Também pode se apresentar sem autoexecutoriedade, como, por exemplo, a cobrança pela administração de uma dívida de particular por meio de ação judicial de execução. Veja que, nesse caso, a administração ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário para concretizar a sua pretensão. Então, é ato desprovido de autoexecutoriedade. Ela tem que ir para o Judiciário. Tá? E, por fim, a coercibilidade também é a regra geral. Em regra, a administração está impondo algo ao particular, mas não sempre, né? Existem também os atos negociais do poder público, como, por exemplo, uma permissão para a instalação de banca de jornal em espaço público. Não é um ato imperativo, tá? É um ato negocial, o particular também quer isso, né? Então, olha só, em regra, o poder de polícia é discricionário, autoexecutório e coercitivo, mas não sempre. Tá certo? Tranquilos? Beleza. Pessoal, então era isso que eu tinha para comentar para vocês. Boa sorte aí nas provas, bons estudos para você e continue acompanhando os nossos vídeos. Até mais, tchau, tchau, até a próxima.